Olá, este é o Literatura Miojo e hoje falaremos sobre o Cap 8 da obra Fenomenologia do Espírito de Hegel. Um desafio e tanto. Pegaram uma das obras mais densas, mais complexas da filosofia e tentar extrair a essência dela. É um desafio que vale a pena, né? Com certeza. Para quem nunca ouviu falar, a fenomenologia é basicamente a biografia da consciência, com C maiúsculo. É uma jornada épica que vai da forma mais simples de percepção, tipo, estou vendo uma árvore, até o que Hegel chama de saber absoluto. Exato. E, olha, a gente não tem a pretensão de decifrar Hegel por completo aqui. Até porque seria impossível e, convenhamos, um pouco arrogante. Sem chance. Mas a ideia é mergulhar nesse trecho final, o chamado capítulo 8, que é onde a jornada toda meio que se conclui, né? É o grande final, onde as peças se encaixam. A gente vai tentar entender o que significa para Hegel a consciência finalmente chegar lá. Vamos nessa. E o ponto de partida que Hegel nos dá já é uma imagem muito, muito poderosa. Ele nos alerta que o resultado final de um processo não conta a história toda. Ah, sim. Nas palavras dele, o resultado, sem o caminho que levou até ele, é o cadáver que deixou atrás de si a sua tendência. É pesado, mas faz a gente pensar. É uma ótima maneira de começar. E ele logo emenda com aquela analogia famosa que ajuda muito a gente a visualizar isso. Ele A fala... do carvalho. Isso. Quando queremos ver um carvalho na robustez de seu tronco, não nos damos por satisfeitos se em seu lugar nos mostram uma bolota. Exatamente. O que é fascinante aí é que ele está dizendo que a verdade não é uma revelação instantânea, sabe? Não é um download. É uma construção. O prêmio de um itinerário muito complexo, um esforço gigantesco. Para o Hegel, a história da humanidade inteira, com todas as suas guerras, revoluções, arte, ciência, tudo isso é o trabalho do espírito se desenvolvendo. É a bolota lentamente se tornando carvalho. Então esse capítulo final não é um ponto de partida, mas sim o ponto de observação do topo da montanha. É a consciência olhando para trás, para todo o caminho que percorreu, com todos os tombos, os desvios, e finalmente entendendo como cada passo foi necessário. Perfeito. É a compreensão de que o carvalho contém a bolota dentro de si, assim como a verdade contém a história dos seus próprios erros que foram superados. Você não joga fora o caminho, ele é parte essencial do resultado. Isso me leva a uma crítica que ele faz e que parece, nossa, incrivelmente atual. Ele fala de um tipo de conhecimento que ele chama de formalismo. Na prática, o que seria um exemplo disso hoje? Seria como, sei lá, tentar analisar um movimento social só com uma planilha, ignorando as histórias das pessoas. É a analogia perfeita. É exatamente isso. Hegel descreve esse método como um esqueleto com etiquetas coladas nos ossos. Você tem a estrutura, mas a vida se foi. A essência. A essência. Ele usa outra imagem genial. É como um pintor que só tem duas cores na paleta, digamos vermelho e verde, e tenta usar só essas duas cores para pintar tudo. Uma batalha, uma paisagem, um retrato. O resultado vai ser sempre monótono, sem vida. Claro, porque a ferramenta é rígida demais para capturar a riqueza do conteúdo. Entendi. É o famoso ter um martelo e tratar tudo como prego. É um conhecimento preguiçoso que não se dá ao trabalho de entender o movimento interno das coisas, a essência viva da coisa, como ele diz. E a consequência disso, né, é que o método acaba se tornando mais importante que a própria realidade. Para Hegel, o verdadeiro conhecimento científico não pode ser um carimbo que a gente aplica sobre o mundo. Ele tem que ser mais flexível. O método tem que dançar conforme a música do objeto que está sendo estudado. Se a própria realidade está em constante movimento e contradição, como ele sugere, então a nossa ideia de verdade e erro também precisa ser mais dinâmica, certo? Isso sempre me intrigou em Hegel, como ele lida com a ideia de que o erro não é apenas errado. Ótima pergunta, porque isso é uma das viradas de chave mais radicais que ele propõe. Normalmente a gente pensa no erro como lixo. É a impureza que você tem que remover para chegar no metal puro da verdade. Sim, é o que a gente descarta. Para Hegel, isso é um engano. Peraí, então o erro é bom. Isso não abre a porta para um relativismo onde tudo vale?
Como a gente distingue um erro produtivo de algo que é simplesmente falso? Não é que o erro seja bom, mas ele é necessário. Pensa num cientista. A hipótese inicial dele quase sempre está errada em algum ponto. Mas é através desse erro, ao testá-lo e ver onde ele falha... Que uma nova hipótese melhor pode surgir. Exatamente. O erro não foi um acidente no caminho, ele foi o próprio caminho. Nas palavras dele, o falso não é algo que se deixa para trás, mas um momento da própria verdade. A verdade é a totalidade do processo, incluindo os erros que foram superados. Isso explica por que ler Hegel é tão difícil. A gente está acostumado com uma lógica linear, onde A leva a B, mas ele parece pensar em círculos, ou melhor, em espirais. Ele fala da proposição especulativa e confesso que essa parte sempre foi um nó na minha cabeça. É um nó para todo mundo. A ideia de que o sujeito some no predicado é muito contraintuitiva. É totalmente contraintuitiva, porque ele está tentando forçar a linguagem a fazer algo que ela não foi projetada para fazer. Capturar o movimento. Pensa numa frase simples. Deus é bom. Nossa mente se apoia no sujeito Deus como uma base sólida e depois adiciona a qualidade bom. Certo. Para Hegel, numa proposição filosófica, quando você diz o efetivo é o universal, o sujeito efetivo não fica parado, ele é arrastado para dentro do predicado universal e se transforma nele. O pensamento não pode descansar, entende? Entendo. Ele é forçado a um movimento constante, a ver a unidade entre coisas que pareciam opostas. É exaustivo, mas... É o método dele. É uma ginástica mental. E essa jornada da consciência, essa ginástica, tem um momento que ficou talvez mais famoso que a obra inteira, a dialética do senhor e do escravo. É aqui que a filosofia dele sai do abstrato e entra de cabeça no drama das relações humanas, na luta por reconhecimento. Sem dúvida, é o trecho mais impactante e influente. A premissa de Hegel é simples e ao mesmo tempo profunda. Uma consciência só se torna plenamente consciente de si mesma quando vê o seu reflexo nos olhos de outra consciência. Eu só sei quem eu sou quando sou reconhecido por outro. Mas aí surge o problema, né? De alguém que eu considero um igual, uma consciência livre. E para provar a minha própria liberdade, a minha independência das coisas materiais, da minha própria vida, eu preciso estar disposto a arriscar tudo. E isso leva à luta. Leva inevitavelmente a uma luta de vida ou morte. É um momento super dramático. Duas consciências se enfrentam, cada uma disposta a morrer para provar que não é apenas um animal apegado à vida, mas um ser livre. E o resultado é a grande ironia da história. Um dos dois em algum momento sente o medo da morte e recua. Ele prefere viver a morrer. Esse se torna o escravo. O outro que estava disposto a ir até o fim se torna o senhor. Parece que o senhor ganhou, certo? Ele conseguiu o reconhecimento que queria. Parece, mas não é bem assim. Não. E aqui está a genialidade da virada dialética de Hegel. O senhor queria ser reconhecido por uma consciência livre. Mas agora, tudo que ele tem é um reconhecimento de um escravo, alguém que ele não considera um igual. É um reconhecimento vazio. Vazio, que não o satisfaz. O senhor, no fim, não conseguiu o que queria. Ele fica estagnado, dependente do trabalho do escravo para tudo. É fascinante essa inversão. Enquanto isso, o que acontece com o escravo? Ele perdeu a luta, ele se submeteu. Mas é com ele que a história anda para frente. Exatamente. É aqui que a mágica acontece. O escravo passa por duas experiências fundamentais. A primeira é o medo absoluto da morte. Esse medo fez tremer até os ossos, dissolveu todas as certezas que ele tinha. Ele experimentou a negatividade pura, como Hegel chama. Isso, a sensação de que tudo pode virar nada. Mas a segunda experiência é o trabalho. O trabalho de transformar o mundo para o Senhor. Matéria bruta, madeira, pedra, terra, e dá a ela uma forma, o escravo faz algo que o Senhor não faz. Ele projeta a sua própria consciência no mundo. Nossa! Ele olha para o objeto que criou e se vê nele. Ele percebe que ele tem o poder de transformar a realidade. Através do trabalho, o escravo descobre a si mesmo e desenvolve uma consciência de si muito mais rica e real
do que a do Senhor, que apenas consome. Então Hegel está dizendo que o verdadeiro poder e autoconhecimento não vem de uma posição de comando, mas do ato de criar, de sujar as mãos. É uma ideia incrivelmente poderosa. É uma crítica radical ao poder que não produz. O Senhor se torna um parasita da história, enquanto o escravo, ao transformar a natureza, transforma a si mesmo e, por consequência, impulsiona a história. Uau! Depois dessa montanha-russa, a jornada da consciência continua, né? Passa por muitas outras fases até chegar a um estágio que Hegel chama de consciência infeliz. O nome já diz tudo. É um nome bem descritivo. Parece quase uma descrição da angústia adolescente ou daquela sensação de crise existencial, onde você sente que há um propósito maior, mas ele está sempre fora de alcance. É uma descrição perfeita. A consciência infeliz é a consciência alienada, dividida contra si mesma. Ela projeta toda a perfeição, toda a verdade, num além inatingível. Seja um Deus distante, uma era de ouro no passado ou uma utopia no futuro. E ela se sente pequena e impotente. Exato. Ela se sente pequena, pecadora. Sua realidade é miserável e a união com o absoluto é sempre uma promessa que nunca se cumpre. É um estágio de profunda dor espiritual, que Hegel associa, por exemplo, à mentalidade religiosa da Idade Média. Então, como tudo isso se resolve? Depois de passar pela luta, pelo trabalho, pela dor da alienação, qual é o grande final? O que é esse tal de saber absoluto? Essa expressão soa muito intimidadora e parece que significa saber tudo sobre o universo. O nome engana. E muito. É uma ótima pergunta, porque esse é o maior mal-entendido sobre Hegel. O saber absoluto não é sobre ser uma enciclopédia ambulante ou prever o futuro. Ah, bom. Pensa nisso mais como o fim da alienação. É o momento em que a consciência olha para o mundo, a natureza, a história, a arte, a política, e não vê mais como algo estranho, hostil, lá fora. Ela reconhece que o mundo é uma expressão dela mesma. Exato. Do próprio espírito. É a reconciliação final, como um personagem de um filme que, no final, percebe que o vilão, o herói e o cenário eram todos parte da mesma história se desenrolando, a sua própria história. O sujeito e o objeto, a consciência e o mundo, não são mais vistos como opostos. Isso. A consciência entende que a substância do mundo é o próprio sujeito. A longa e dolorosa história detalhada da formação da consciência, como ele chama, se completa. E o mais bonito é que ele diz que a própria ciência, a própria fenomenologia que a gente está lendo, é esse caminho. O livro não é sobre o saber absoluto. O livro é o ato da consciência chegando ao saber absoluto. O caminho percorrido é o próprio destino. Faz todo sentido com a metáfora do carvalho e da bolota do começo. O processo é o produto. Isso nos leva ao final, onde Hegel conecta tudo isso com a ideia de tempo. Ele diz uma frase enigmática e linda. O tempo é o destino e a necessidade do espírito que ainda não está consumado dentro de si mesmo. Ou seja, o tempo é o campo de batalha onde o espírito se realiza. A história é o processo do espírito se tornando o que ele é. Esse nos deixa com uma pergunta para refletir, e é uma pergunta bem provocadora. Se a história para Hegel é esse longo e doloroso processo de autoconhecimento do espírito, o que significaria para nós, hoje, viver em um momento que alguns pensadores, inspirados por ele, chegaram a chamar de o fim da história? É a grande questão. Será que isso implicaria um fim para o próprio movimento do espírito? Uma espécie de estagnação, onde as grandes contradições foram resolvidas? Ou seria apenas o fim de um capítulo, abrindo espaço para um novo e talvez desconhecido movimento em sua jornada? Fica a reflexão. Esse foi o Literatura Miojo. Rápido, mas com gosto de quero mais. Todas as terças e quintas, às 10 horas, uma obra nova. Curtiu? Então procure a obra original e experimente a leitura completa, pois nada substitui a leitura de um bom livro. A literatura te espera sem pressa, mas com prazer.